Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu sou Davidson Leopoldino e como é bom, né, gente? Como é bom a gente estar aqui, né? Gravar, né? Cara, gravar é uma coisa tão importante, cara. Cara, esse é o segundo podcast que a gente tá lançando aqui esse ano pra vocês, né, galera? E assim, oficialmente, né, já que no outro lá ninguém pediu desculpa, cara, me desculpa você, tá, gente? A gente realmente passou muito tempo sem gravar, mas estamos voltando aqui, estamos com um cenário diferente. Nessa câmera aqui pra você tá tudo igual. Mas quando passar pra câmera desse cara, que daqui a pouco eu vou apresentar ele pra vocês, vocês vão ver que o cenário aqui tá diferente. Então a gente trabalhou bastante aqui nesse tempo, foram 2 meses parados, 1 mês trabalhando, fazendo reforma e estamos aqui de volta trazendo conteúdo para vocês. E hoje é um conteúdo muito especial. Estamos de volta com esse quadro que vocês tanto gostam, chamado Testemunhe. E para voltar, iniciar 2026, cara, falar iniciar 2026 em abril é tenso, né? Mas para iniciar 2026, estamos com ele aqui, João Paulo. Privilégio poder estar aqui, uma honra também, né, velho? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter chegado e poder também estar repartindo, né, aquilo que o senhor fez com essa audiência maravilhosa. Oh, maravilha, cara, maravilha. Quem fez a ponte aqui com o João pra gente foi o pastor Carlos Hamilton, que Deus abençoe sua vida. É como o Edu falou, tem um menino aí que vocês precisam trazer aqui. Eu ia mesmo, eu digo qual é. Aí passou o contato do João. Aí desde lá a gente vem acompanhando o trabalho dele e é uma bênção Glória a na mão do Deus. Senhor, meu amado. Amém, irmãozão. Coisa boa. Feliz, feliz, feliz. A indicação, de fato, é preciosidade, né? Eu fico muito honrado quando ele falou, João, olha, participei com o pessoal lá de 95 e te indiquei, eu disse que é 95, pastor. Aí eu fui pesquisar, eu disse, e quando eu fui no Instagram, encontrei, eu disse, meu irmão, e eu vou, ele vai entrar em contato contigo aí quando vocês começaram a fazer a conexão, a gente trocou as mensagens, e que bom que esse dia chegou, velho. Que bênção, mano, que bênção. E galera, já vou dizendo pra vocês, eu troquei uma pequena ideia com o João aqui um pouquinho. Gente, segura aí que o negócio aqui vai ser abençoado, viu? Glória a Deus. Quero só te pedir um favorzinho antes, tá? Vou te pedir que se você já é inscrito aqui na 95, você já deixa aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito, meu amado, segura teu like aí um pouquinho. Deixa esse conteúdo ir rolando e conforme falar, pô, a galera tá trazendo qualidade aqui, Massa. tá trazendo Deus pra dentro da casa da gente. Aí você deixa aquele gostei, que é uma forma de você retribuir um pouco do trabalho que a gente tá fazendo e para o YouTube entender que esse trabalho é legal, é bacana e dessa forma ele enviar para mais e para mais pessoas. Se você não é inscrito, se quiser de agora, considere se inscrever. Se não, fica ligado no botãozinho ali para se inscrever durante a nossa conversa, o nosso papo. Tá bem? Amém. João, já fala as suas redes sociais aí pra galera, mano. Bom, hoje minha rede social, o Instagram, né, que eu mais uso, tá, @é nós, JP. Pronto, aí você já vai me encontrar, porque o é nós é um jargão que Deus me deu há muitos anos, né? Inclusive, vou tocar a camisa aqui da é nós, é Que nós, da hora, velho. porque tem uma passagem na Bíblia de Mateus que fala, eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos, e no dia que eu li isso, alguns anos atrás, eu era muito da gíria, né? E o que foi ministrado no meu coração era mais ou menos isso. João, é Cristo falando assim, João, é nós. Pode contar comigo, eu estarei contigo, né? Legal, Na minha linguagem fez muito sentido. Se fosse na letrinha ali da Bíblia, né? Eu não entenderia bem, mas como Jesus ministrou exatamente como eu entendia a forma de se falar, né? Eu era do break, conheci o pessoal do grafite, então esse linguajar era muito comum. E aí, quando eu senti Cristo dizendo é nós para mim, eu disse, eu preciso também responder isso para ele. Dizer, quando o senhor precisar de mim, pode contar, é nós. E aí ficou esse jargão, é nós, é nós, é nós. Que massa. Mas agora por que 3 vezes? É nós, é nós, é nós. Isso. Tem a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é esse símbolo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus repete, né? Em verdade vos digo, ele também tá trazendo uma verdade solene, né? Ou seja, não, quando eu falo uma vez só, não traz um impacto, mas quando eu repito isso, é uma confirmação muito forte. Então, traz essa segurança do que eu tô te dizendo. Se você diz, João, eu tô pensando de tudo, meu irmão, é nós. Só que o jargão é nós, é nós, é nós. Entende? E aí, meu irmão, se você disser precisar e eu responder com é nós, se você dizer, pode contar comigo, é uma coisa. Se você disser é nós, é muito mais forte do que pode contar comigo. Então a gente repete isso para poder trazer esse impacto também.
Oh, da hora, mano, da hora. Então, galera, segue aí, segue o João nas redes sociais e segue a 95 também, meu amado. Custa nada, vai estar um embaixo do outro aí. Vai lá nas redes sociais, acompanha a gente lá no Instagram. Tá saindo conteúdo bem da hora lá. Então, olha lá os nossos cortes. Tá saindo corte aqui no YouTube também. Na outra rede vizinha, que eu não posso falar o nome, mas tá saindo também. Então, tem 95 em todo lugar. Não tem desculpa pra não acompanhar. Beleza? Conto muito com a tua cooperação aí, com a tua ajuda. Amém? Amém. Então, João, meu amado, vamos lá, cara. Vamos ouvir um pouquinho aí sobre a tua história. Só um pouquinho do que você já me falou aqui, cara. Eu falei, nossa, velho, tem muito conteúdo bacana. Então, vamos lá, cara. Tá contigo aí, inicia e vamos embora. Bom, há muito tempo atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, me converti. Era um cara do break, né? Desde os meus 16 anos, comecei a dançar break e participei de campeonatos, ganhamos campeonatos. Em 2011, Da fomos hora. considerados o melhor grupo de Pernambuco, ganhando um título aí importante. Só que foi um momento que eu tive um encontro com Cristo, né? Andava com a galera muito unida, a gente estava para tudo, já brigamos juntos, fazíamos altos e baixos de coisas erradas, perturbamos juntos. Então, assim, uma equipe, né? Uma família ali de rua, né? Foi onde eu aprendi muito sobre a rua, saber entrar e saber sair. Só que chegou um momento, é até um pouco delicado, chegou um momento que a gente foi comemorar um aniversário do grupo, de 6 anos. E aí, quando a gente foi comemorar esse aniversário, chegou um momento que a galera não queria estar em unidade, tá ligado? A turma queria buscar algo a mais para poder dizer assim, cara, o dia foi show aqui. E quando eu fiquei sabendo que o que a galera tava querendo, eu disse, cara, mas não era gente, não era família, por que me descartar para isso? No dia que a gente foi comemorar, eu tava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, Ana Gabriela, e os caras queriam ir para uma casa de prostituição Oh, naquele dia. Fazer assim, vamos fechar com chave de ouro, mas só que eu tava namorando. Aí os caras me chamou e fez, João, a gente vai pagar um táxi para tu, certo? Para tu ir para casa, que a gente vai curtir uma parada mais pesada ali. Aí eu disse, gente, mas cadê a família? E nisso foi um impacto muito grande, né? Naquele momento já tinha bebido algumas coisas, já estava o emocional ali um pouco já delicado. E quando eu vi aquilo, eu disse, meu irmão, os caras querem me descartar, tá ligado? Eu sangro com vocês, tá ligado? Nas batalhas. A gente já correu o risco de morrer indo para alguns lugares, entrando em favela para participar de campeonato, para poder ser jurado de evento, enfim. E naquele momento ali foi onde eu disse, não, meu irmão, não precisa me pagar nada não, eu tenho dinheiro aqui, eu vou para casa sozinho. Aí foi na hora que todo mundo viu aquele peso do clima e disse, não, então ninguém vai para canto nenhum não, já morgou, vamos embora para casa. E aí não tinha ônibus naquele dia, a gente tava na Rua da Moeda, e a gente foi da Rua da Moeda pegar o ônibus no Cais de Santa Rita. Só que dali até o canto do Cais de Santa Rita, eu fui fazendo algumas perguntas. Se esses caras são meus amigos mesmo, por que eles querem me descartar? E aí, velho, veio todo o histórico, né, do que eu tinha passado, vivido com os caras, e eu ficava martelando essa pergunta. Se os caras são meus amigos, por que eles querem me descartar? Querem me descartar? E ali, quando chega no Cais de Santa Rita, sentado ali na calçada esperando o ônibus, é a primeira vez que eu escuto a voz do Espírito Santo. Que quando eu pergunto mais uma vez se esses caras são meus amigos, por que eles querem me descartar? E foi na hora que eu ouvi uma voz dizendo assim, João, eu que sou o seu amigo. E ali, velho, desabou tudo e ao mesmo tempo fez total sentido para minha vida, né? Como é que eu posso dizer assim? A percepção da bebida, ela foi-se embora, a lágrima secou. E aí os caras começaram a me olhar, eu comecei a sorrir e vi que estava tudo certo. Eu consegui enxergar que realmente aqueles caras não eram os meus verdadeiros amigos, mas a pessoa que falou comigo, e eu já tive um encontro assim com Jesus antes desse momento, que foi assistindo um DVD em casa, né? Eu me lembro que a gente assistia muito, a gente se reunia na esquina de casa, escutava muita história de terror, ficava um contando pro outro, e sim. tinha um cara lá que era um mestre da história de terror. Só que eu gostava de escutar a história de terror porque eu via, sabe, máscaras em casa, via vultos. Tinha uma antiga tia minha que a gente olhava pro pé de abacate, ela estava lá em cima. E é até um dos capítulos do meu livro que é Uma Infância Sombria. Então, algumas coisas me perturbavam durante a infância e eu tentava escutar as histórias de terror para ver se batia com aquilo que eu via, e não batia, né? O que eu via era totalmente diferente do que eu ouvia, só que um jovem disse, olha, eu tenho um DVD que é de um crente que é poder. Eu disse, poder, crente, que negócio é esse? Tu me Uhum. empresta? E aí ele me emprestou um DVD, uma pregação de 2 horas,
Eu me lembro que eu assisti uma hora num dia, depois no outro dia, quando eu larguei da escola, assisti de novo, e no final da mensagem, ali vidrado, sentado com as pernas cruzadas assim, na frente da televisão, e aí o cara faz um apelo, velho. Quem quer aceitar Jesus, quem entendeu essa mensagem, quem de fato aqui reconhece que Cristo é como Senhor e Salvador e quer entregar a sua vida, e ali eu entreguei minha vida para Jesus assistindo um DVD. Quando eu Caraca, fecho os mano. olhos, eu não sei se era eu que estava girando, ou era a casa que estava girando, mas, cara, eu sentia uma parada girando assim, e dali naquele momento tinha aceitado Cristo, mas eu não sabia o que fazer mais o que é que eu faço quando aceita Jesus? Né? Não tinha nenhum parente meu de família assim cristã, não tinha nenhuma referência. Então eu já tinha tido essa experiência com Jesus, aí quando teve essa questão do Cais de Santa Rita, quando eu senti a voz dele, eu disse, cara, é ele. É esse Jesus aqui que falou comigo, sabe? Eu ainda me lembro quando antes de ser cristão, eu passei por 3 religiões, né? Já fui testemunho de Jeová, já fui católico e dos mormons. Ah, não, seu homem. E eu tentava encontrar essa paz e eu não conseguia achar. Então eu Pô, fui para cara. católica, não achei. E aí conheci um cara do Testemunho de Jeová, bateu na minha porta, fez um estudo, disse, eu acho que Deus deve estar nesse lugar aí. E fui no Testemunho, não encontrei, depois fui para os mormons, também não encontrei. E aí um amigo meu do Break me fez essa visita, né? Para ir para uma igreja batista lá em Camaragibe. E foi onde eu encontrei, de fato, né? Porque a primeira experiência que eu tive foi na igreja católica, quando, por incrível que pareça, foi no momento que o padre me benzeu Uhum. com a paradinha lá, o crucifixo, e naquele momento me veio uma paz. Quando eu olho no crucifixo assim, eu vejo aquela imagem de Cristo ali naquela representação, me traz uma paz, uma alegria, que eu saio pulando da igreja, e todos os jovens que tinham feito a catequese, né, recebi aquela bolachinha branca lá, eu disse, vocês, quando o padre benzeu vocês sentiram também a parada bem alegre no coração de vocês? Não, João. Ele benzeu, eu peguei a bolacha e saí. E tu? Aí, não. E tu? Se só eu senti. Aí aquela paz ali, na igreja católica, eu senti quando o cara me chamou para ir para a igreja batista, na Uhum. oração do pastor. E essa mesma paz eu senti quando eu estava no Cais de Santa Rita chorando, dizendo, eles não são meus amigos porque me abandonaram. E aí quando a voz vem, eu sou o teu amigo, a mesma paz do crucifixo, a mesma paz da igreja batista, foi a mesma paz que quando eu ouvi essa voz, disse, cara, esse é Jesus. E naquele dia eu não deixei mais para lá. Eu comecei a dizer, cara, onde é que eu encontro mais isso? Onde é que eu acho mais essa voz? Sabe, onde é que eu consigo senti-lo, percebê-lo? E antes de mim, no grupo, teve um cara que se converteu. Teve um cara que se converteu e eu critiquei muito o cara. Mas, pai, deixar de dançar break para Não estar é, na cara? igreja. Irmão, não faz sentido nenhum. E Deus não quer que o cara não dance, né? Que besteira é essa? E eu critiquei o cara, não entendi. E eu fui procurar esse cara. Disse, ô, fulano, tu saísse do grupo porque tu encontraste Jesus. Eu tive um encontro com ele, falou comigo. E como é que foi? Eu comecei a contar a história. Ele Uhum. disse, João, eu vou te ajudar. Tu continuar essa busca, tu vai conseguir encontrá-lo e vai ser por meio da palavra. Esse cara me deu o maior suporte. Quando eu no grupo era um dos principais na questão de coreografia. Eu era o coreógrafo do grupo. E a gente era muita batalha, as coreografias da gente era muito temática. E era o que mais puxava a coreografia, era o pivô da coreografia. E a gente tava para ir participar de um campeonato que a gente foi chamado no Sertão, acho que era, esqueci, no Sertão Exu, no final de Pernambuco. A Uhum. gente foi chamado. Tipo, mano, tem algumas pessoas que vão passar por seleção e vocês são chamados. E aí a turma já tava com expectativa muito no grupo da gente de ganhar. Éramos um dos favoritos para ganhar. E aí eu me posicionei. Naquela hora ali, eu fui confrontado. Disse, Deus, eu não quero mais me machucar para ganhar aplauso. Eu não quero ganhar medalha, eu não quero ganhar troféu. Eu não quero, sabe, ser reconhecido por homens, não. Eu quero te encontrar, eu quero ser teu agora. E ali foi um confronto, né? Que onde eu senti Cristo dizendo assim, então você precisa decidir agora. Ou eu, break. E aí eu, cara, como é que eu vou falar isso pra galera? A gente tá treinando há mais de meses para ir pra esse campeonato. Eu chego pra galera, meu irmão, tive um encontro com Jesus e eu não vou participar dos campeonatos. Eu posso até estar treinando aqui, porque eu sei que é uma questão de saúde. E aí, velho, crítica. Eu imagino. Crítica, apedrejamento, uma galera ficou chateada, uns não falou comigo, outros não aceitaram. Quando eu tinha tomado essa decisão de ser cristão, eu fui muito perseguido, assim, porque eu era o cara da zoeira e minha galera do break também era da zoeira. Então, quando eu me tornei o crente do grupo da zoeira, eu era o alvo.
tá ligado? Então, assim, acontecia muita coisa que a galera... Eu era novo na fé e qualquer deslize que eu dava, a galera, aí, ó. Tá Pô, já vendo? chegava Aceitou logo, né, Jesus e velho? tá... Passou a menina aqui, tu olhou. O que que é crente é tu, né? Eu disse, caraca, velho. Então, assim, eu via que a galera ficava soltando casquinha de banana pra me ver cair. E eu disse... Aí eu li um texto na Bíblia, velho. Eu era apaixonado, assim, gostava muito de ler. Foi o que me sustentou na minha infância, assim, cristã, a ser cristão permanente até hoje. Foi a Uhum. leitura bíblica. É uma coisa que eu não abro mão. A leitura bíblica é a base para todo cristão, tá ligado? Não dá para você se nutrir de vídeo, se nutrir Uhum. de sabe, apenas de palavras. Você precisa ter seu momento com Deus. E teve um versículo que eu li, tá lá em Mateus 6, se não me engano, que ele fala que da bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós que quando por minha causa o julgarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque da mesma forma que você está sofrendo, os profetas antigos também sofreram. Eu disse, cara, é normal isso acontecer. Se ele está me perseguindo, se estão levantando calúnia, se estão querendo ver eu cair, é porque Jesus já sabia disso. Amém por E isso isso. só acontece Aham. porque eu me tornei cristão, porque se eu fosse um como eles são, eles não estariam me apontando e me julgando. E ali, cara, eu tive paz. Aí teve um brother que chegou e disse, olha, não sei o que, não sei o que. Eu disse, tu sabia que Jesus está te usando para mim, para fortalecer minha fé? Porque a Bíblia fala que levantarão pessoas para apontar, julgar, caluniar, e é o que você está fazendo. Você está me ajudando a entender a Bíblia, porque a Bíblia está se cumprindo exatamente isso que eu estou fazendo. Se você lê em Mateus, aí o cara fez. Então quer dizer que eu estou te ajudando na tua fé cristã? Tá. Ah, Levantando calúnia, tirando onda contigo? Assim, tá. Porque eu li isso e está acontecendo. Ou seja, a Bíblia está se cumprindo. Então foi da onde eu comecei a separar isso, a minha vida de break com a vida cristã, né? Eu me lembro que um pouco antes eu fazia parte da igreja, comecei a fazer parte de uma igreja, e o pastor fez, você dança break? Eu disse, pronto. Que ali eu só treinava, né? sim. E o pastor, eu disse, danço, pastor. Ele disse, eu queria ter uma conversa com você. Eu disse, acabou comigo Acabou agora. agora aqui. Aí a gente foi tomar um sorvete e ele fez, eu orei a Deus para levantar um grupo de jovens que tem alguém que dançasse break aqui. E você se converte e aparece aqui na nossa igreja. Olha aí. E eu disse, mas é para parar de dançar? Ele disse, ó, você se sustenta por meio disso? Eu disse, não. E aí foi onde ele fez, você aceitaria ser líder de um grupo de jovens e fazer apresentações, não dançando para ganhar nada mais, aplausos, medalhas, troféus, mas para glorificar a Deus? Se é possível, pastor, fazer isso, a igreja deixa dançar break Aham, já dentro vem a dúvida, né? Eu acho que 2011, 2013 ali, assim, e pode dançar break dentro da igreja? Se pode, João. Se for para glorificar a Deus, pode. Eu disse, como é que faz isso? Ele, então, agora você só não vai poder estar indo para o mundo dançar para ganhar alguma coisa e estar na igreja. Uhum. Então você precisa tomar essa decisão. E foi onde eu, não, vou dançar para Jesus agora. E aí a gente montou um grupo lá chamado Passo de Adoração. Foi onde eu comecei a me desenvolver como líder, né? Totalmente imaturo, mas foi ali onde Deus começou a me colocar nesse lugar de liderança. A gente foi bênção. Foi uma época que impactou outras igrejas, impactou ruas, jovens que, tipo, nunca imaginaram participar de um grupo. Esse Uhum. cara, eu nunca me vi em um grupo de igreja, gente que tinha tempo naquela igreja, cara, nunca me identifiquei com nenhum grupo. Mas quando tu chegou, velho, eu senti paz, e aí a gente tem um grupo de 12 pessoas. Deu uma dorzinha de cabeça, porque jovem é trabalhoso, É broncoso, né, velho? mas foi bênção mesmo. E dali em diante, veio a parte do livro, né? Veio uma parte onde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar, comecei a amadurecer na fé. E foi onde eu comecei a levantar algumas questões. Cara, isso aqui tá desalinhado. Isso aqui tá errado. Não é para fazer desse jeito. Eu me lembro que uma vez eu fui confrontado e eu, por imaturidade, também confrontei. E aí não bateu as coisas, né? O meu líder perguntou, cadê o jovem do hip hop no culto de estudo? E eu disse, Hum. aí eu fiz uma pergunta confrontativa. Eu disse, cadê os diáconos que levantam a ceia aqui e cercam a mesa no culto de estudo? Por que cobrar só dos jovens e não cobrar dos diáconos, dos obreiros? E aí, tipo, não, porque o pessoal trabalha e tal. E eu comecei a perceber uma indiferença comigo. Assim, eu acho que na maioria das igrejas isso pode acontecer quando alguém começa a se posicionar e o outro acha que essa pessoa pode se tornar um tipo de ameaça ou alguém que pode influenciar para negativamente.
acaba tendo esse distanciamento. Eu comecei a sentir isso, né? O meu primeiro pastor, eu tinha ele como um pai, eu considerava muito, né? Como foi a primeira igreja, o primeiro pastor, Sim. era um apego muito grande. É como se fosse a primeira namorada, né? E ali eu vi que um sentimento era muito forte. E quando eu comecei a sentir um distanciamento, um exemplo, quando eu ia olhar no olho, desviava o olhar. Eu disse, oxê, quando eu vou cumprimentar a mão, aperta a minha mão, mas não olha no meu olho. Quando eu ia abraçar, era um abraço mais frio. E aí eu conversava com minha esposa, eu tô sentindo um fulano um pouco diferente, distante, sabe? Não era normal isso. Até a gente ter um outro atrito na questão de posicionamento, né? E aí a gente acabou, eu, eu não sei bem como é que eu vou descrever isso. Eu fui convidado a sair da igreja, né? Em outras palavras, eu fui colocado para fora, A gente já ouviu isso aqui assim mesmo. Fui convidado a sair. sabe? E ali eu não discerni bem, eu disse amém, amém. E eu peguei minha esposa, a gente saiu e depois a gente foi rebobinando o que é que estava acontecendo. Esse cara, a gente foi colocar ela para fora da igreja, né? E ali foi onde começou a vir a versão desigrejada, né? Que aí daí veio o livro também, uns 4, 5 anos depois, que é o Uhum. Ex-Desigrejado. Por conta desse período. Lá na igreja tinha umas 200 pessoas, eu acho que de 200, umas 160 tinha uma ligação comigo. E Uhum. quando isso aconteceu, esse desvínculo de 204 falou comigo, né? Que foram os padrinhos do meu casamento. E ali eu percebi que eu estava entrando numa depressão. Naquele tempo esse nome não era tão forte, né? Uhum. Mas eu tinha entrado, saí dele e nem sabia que tinha entrado, né? Aí eu comecei a entrar em me tornei um desigrejado, comecei a estudar a Bíblia agora não para buscar mais a Deus, mas para envergonhar pastores, para denegrir. Eu gerava divisões, contendas, eu gerava intrigas, eu envergonhava pessoas na rua quando eu começava a falar sobre Bíblia, principalmente líderes. Eu criei um tipo de ranço dessa galera. Quem se Poxa, cara. titulasse líder, pastor, líder de célula, Uhum. presbítero, eu, por mais que fosse errôneo, né? Mas eu me armava de versículos isolados para mostrar que você estava Uhum. errado, a forma que você conduzia, mostrava erros, apontava, a turma, rapaz. E eu vi que isso não estava me trazendo saúde. Eu vi que eu não estava agregando na vida de pessoas e foi onde eu comecei a canalizar a minha vida não mais para. Porque o ferido fere. Você concorda? Sim, O concordo. ferido ele fere. Eu estava ferido ali e eu estava entregando o que eu tinha recebido, ou o que estava sendo criado, gerado. E aí chegou um momento que eu disse, cara, não, eu não preciso disso. Isso aí não é o evangelho, né? Então eu já estava desigrejado, já estava errado ali, né? Não fazia nenhum sentido eu dizer que sou amigo de Jesus brigado com a noiva de Jesus, Pois sabe? é, Tem cara. gente que acha que é possível você ser amigo de Cristo estando brigado com a noiva. Cara, não faz sentido. Até acho que pela tua experiência, você acabou se tornando ali como é que eu posso dizer, um anti-instituição? Seria tipo isso? Isso, Tudo que tinha a isso. ver com a instituição ali, você Aí queria bater. o pior, eu encontrei mais dois caras com esse mesmo pensamento desigrejado, aí piorou minha Vixe, vida. Maria. Aí quando a gente se aprofundou e não precisa de igreja, e dízimo tá errado, e esse negócio de pastor não precisa. E aí a gente foi encontrando outros hereges e foi, Herege, sabe? né? Nossa, velho. Se meu irmão, o que esse cara falou é verdade, aí ele trouxe a base bíblica. E aí eu comecei a parar com isso e comecei a canalizar a minha vida mais para ação social, comecei a servir pessoas, né? Aí me tornei um líder de um projeto chamado Bom Samaritano. Outra galera, velho, assim, tinha gente que era de igreja, gente que não era de igreja, que estava junto comigo, e a ideia era só servir pessoas e pregar o evangelho na rua, inclusive aí na cidade, no centro da cidade. E a gente passou, acho que uns 3 anos fazendo essa ação. Pessoas da minha antiga igreja vieram fazer parte desse projeto, porque viram que de fato era algo da parte de Deus. Só que cessou esse projeto e eu comecei um projeto chamado Novo Convertido. Quando eu comecei um canal no YouTube também, conheci o Luca Martini, né, por meio do Então, YouTube. Eu assim, disse, sim. cara, é isso aí que eu quero fazer. Eu quero inspirar pessoas, quero, sabe, motivar pessoas a amar pessoas a. Só que ainda eu tava na pegada desigrejada. E, cara, a gente começou um movimento lá em Camaragibe, na Praça de Coimbra, e a gente se reunia todos os sábados e pregava evangelho na Praça Coimbra, era uma praça basicamente conhecida por prostituição, uso de drogas, tá ligado? Era um lugar muito hostil, assim, que a gente não chegava nem ver a galera da comunidade na praça. A gente só via usuários, basicamente. Inclusive, na praça eu também era consumidor de bebida. Foi lá onde eu me viciei no vinho,
né? Inclusive, quando eu me converti, eu ainda era viciado em vinho. Era convertido, mas final de semana eu acabava bebendo. Até aí o pessoal me questionava, mas tu não se convertesse? Aham. Eu disse, cara, eu não consegui me libertar disso ainda, mas eu não vou largar Cristo por isso ainda, eu vou continuar. E foi onde aconteceu essa desintoxicação, né? Às vezes tem conversões que são transformadoras do dia para noite. Sim, Eu não fui esse caso. são graduais. Isso, eu ainda tinha palavrões na boca após me converter, ainda era viciado em vinho, sabe? E isso também me ajuda muito quando eu compartilho o evangelho com pessoas que dizem, cara, eu sou viciado no cigarro, na bebida. Eu disse, mano, tu aceita Cristo e tu vai se apaixonando por ele, isso vai começar a se desfazer, né? Tem até uma música que ele fala assim, que queimou todos os outros Sim, amores. Então sim. você vai ter alguns amores ali quando você se converte, mas quanto mais você se aproxima de Cristo, aquele amor vai diminuindo e você vê que ele é suficiente. A Uhum. bebida não precisa te suprir mais, o cigarro não supre mais, sabe? A pornografia não te supre mais, a bebida, a prostituição. E você fala, mano, é só ele mesmo. Ele já consegue saciar todas as outras sensações que eu já sentia, né? Então eu era um cara que ficava na Praça Coimbral. Eu me lembro que uma vez tinha um jovem lá, que eu até mandei mensagem para ele para estar no Atos 3 hoje de noite com a gente, o Vitor, e ele tava fazendo um luau lá, e eu já tava lá bebendo, né? Eu me lembro que ele tava pregando o evangelho, e teve um momento que ele fez assim, Jesus é o caminho, e eu, do lado dele assim, é mentira. Cara. Olha o nível do cara. E ele, Jesus é a verdade, eu disse, é mentira. Ele, Jesus é a vida, e eu, é mentira. E os cara que tava comigo, vocês, João, tá pesado, velho. Senta aí, senta aí. Não, meu irmão, o cara vai ficar gritando aqui na praça. Esse cara parece um doido aí gritando. E então a praça era esse tipo de coisa. Eu era esse tipo de cara que não tinha limites, né? Eu cresci sem pai. E você sabe que a ausência de paternidade gera essa rebeldia. Ninguém manda em mim, eu sou o cara. Então eu também tinha esse tipo, né? De esse gênio. É tipo, cara, eu falo o que eu quiser, tá ligado? Eu achava que era o bambambam da parada. Então a gente começou essa ação na Coimbral todos os sábados, liderava um grupo de pessoas, outras mais pessoas começaram a confiar naquilo que eu fazia, né? Só que chegou um momento, velho, que pessoas de outras igrejas estavam fazendo parte comigo e eu via que pessoas de outra igreja estavam começando a ser aconselhadas por mim que não tinha igreja. E eu disse, cara, tem algo fora do eixo aí. Tu Uhum. faz parte da igreja, tu tem um pastor, tu quer se aconselhar comigo que não tem um pastor, não tem igreja. E aí acontecia. Aí os caras me ouviam, né? Aconselhavam espirrar, ia até na igreja da galera que fazia parte do novo convertido. A ideia do novo convertido era porque eu não queria gerar um tipo de soberba em mim, como eu tinha quando eu era desigrejado, assim. Eu tava soberbo porque achava que era o cara e conhecia a Bíblia, estava lendo, estava debatendo contra Sim. pastores. E quando Deus colocou essa parada do canal no meu coração, disse, como é que vai ser o nome do canal? Novo Convertido. Eu não quero me soberbecer achando que eu sei muito. Eu quero ser sempre alguém independente de Deus. E o novo convertido tende disso, né? Que inclusive tem um engajamento com o irmão Joaquim, um cara que eu conheci lá em Moreno, né? Através dos padrinhos de casamento. Foi o cara mais próximo de Jesus que eu conheci, assim, né? Era um cara que orava 5 horas, era um cara que tava andando com a gente, de repente ele começava a sorrir. Tô entendendo, tô ouvindo. Vou falar isso hoje. E ele tá falando com quem, Paulo? Esquizofrênico. Ele tá falando com quem? Esse é Jesus, João. Eu disse, Que como assim? massa. E ele é assim com ele. E eu me lembro que a gente foi lá para Moreno para uma consagração. Eu desse jeito assim, camisa preta, barba ainda, uma consagração da Assembleia. E aí o irmão Joaquim veio falando com Jesus o tempo todinho. A gente pegou o ônibus, ele rindo assim, olhando pro céu. O olho dele começava a encher de lágrimas e saía, né? Aí quando a gente desce na parada, eu me lembro que ele fala para a esposa do amigo meu, diz assim, olha, Jesus falou que ele vai ter um encontro contigo hoje. Ela já era cristã, só que ela não tinha esse lance de línguas estranhas, né? Uhum. E ela ficou nervosa, Jesus vai ter um encontro comigo, o que é que ela vai fazer? Vai me levar. E a gente sobe. Só que Ninja Boatão, ele começa a falar sozinho, ele começa a falar de um tanque, uma coisa do tipo. E aí ele fala, eu não fui convidado para essa consagração, mas Jesus vai me dar uma oportunidade lá. Sim. Porque essa consagração era tipo Lagoa Taenga, Carpina, era gente Aham. espalhada e se reunindo naquele dia lá. E aí quando a gente foi, negócio lá, 3 horas de oração, nunca vi o crente orar tanto. Caraca. Assembleia de Deus, como é que esses caras conseguem orar? Meu joelho já
doído já, negócio de 10 minutos já achava que era muito. 3 horas de oração, começava de 5 da manhã até 5, 6, 7, 8, 9 horas, começava a consagração e até 1 hora. 3 horas era só orando. Quando começou, o irmão do nada. Quero dar uma oportunidade ao irmão Joaquim. Conhecia, mas não estava na escala, mas deu uma oportunidade a gente, que era separado assim os bancos das mulheres, os bancos dos homens, ele falou, não sei o quê. E aí o irmão Joaquim traz uma palavra, o irmão chega para ele e diz, pastor, olha que foi bênção aquela palavra. Aí o irmão Joaquim fala, não sou pastor, eu sou um novo convertido. E ali bugou minha cabeça. Disse, como é que um cara ora 5 horas por dia? É o tempo todo falando com Jesus. Falou que Jesus ia dar uma oportunidade e nem estava na escala e colocaram ele. Aí o cara libera uma palavra daquela, de revelação. E quando o cara chama ele de pastor, ele fala que é novo convertido. Eu, na minha cabeça, não entendi nada. Mas aí, quando eu fui pra casa dele, tive uma conversa, eu disse, cara, eu sou dependente de Deus, João. Aí eu disse, agora eu entendi. E foi isso que eu trouxe pro canal, novo convertido, seja dependente de Deus. E aí foi onde a gente impactou a Praça de Camaragibe, né? Chegamos a ganhar almas lá, evangelizar, conseguimos ver a comunidade saindo das casas e sentando na Praça da Coimbral para ouvir a palavra. Só que eu comecei a perceber que eu estava doente espiritualmente. Eu estava com pessoas que olhavam para mim, me tinham como inspiração, mas eu vi que eu estava adoecendo, sabe? Eu estava tendo crises de identidade. Disse, cara, tem algo errado, velho. Eu não tenho um pastor, não tenho igreja. Quando eu ia para os cantos, tu faz parte de qual igreja? A igreja de Cristo. Mas eu sentia no meu interior que era um bagulho muito vazio ainda isso. Uhum. Não tinha uma base sólida, né? É uma resposta até legal, mas só que não compatia. E eu comecei a ter essas crises de identidade. E eu disse, gente, eu vou parar. Inclusive, eu também não estava tendo uma vida reta diante de Deus. Disse, olha, eu vou parar com um novo convertido. Eu sei que vocês têm uma referência de mim e tal, de inspiração, mas eu não sou esse cara lá, essas coisas que vocês olham. Eu tenho minhas falhas, estou tendo crises, não estou me identificando mais. Vocês têm pastores, se aconselhe com eles, e direcione todo mundo a voltar para sua igreja ativamente. Pegue isso que vocês receberam de mim, ou que vocês aprenderam, ouviram de Deus, e leve para a igreja de vocês, evangelize, motive a juventude de vocês, se aconselhe com os seus pastores. Eu preciso me isolar. E aí foi onde eu dei um basta assim no grupo, né? Dei uma ausentada, foi até na época da pandemia também. Uhum. Só que nesse período, uma amiga minha que fazia parte desse grupo era da Assembleia. Mas ela colava junto comigo, subia e descia, fazia curso de evangelismo. E ela conheceu um pastor. Ela fez, João, tu precisa conhecer esse pastor. E eu não batia com o pastor. E aí a gente foi para esse evento, um evento onde era um café da manhã. E ela contou minha vida para esse pastor, assim, quem eu era, o que eu fazia, a minha rebeldia. E esse cara puxou a cadeira, botou na minha frente e disse, quer dizer que você é João do evangelismo da praça, né? Isso sou eu mesmo, pastor. Ele, você sabia? Aí o cara começou a cajadada, velho. Mostrou. Cara, o cara me confrontou como ninguém me confrontou. Minha esposa que tava do lado fez, João, vai dar pelo menos no mínimo um empurrão nesse cabo aí. Porque ninguém fala com ele desse jeito. E aí o cara... Mas eu precisava disso. Eu precisava de alguém que me confrontasse. Durante todo o meu processo de rebeldia, eu não encontrei ninguém para fazer isso. Quem viesse trocar ideia sobre Bíblia, eu debatia, envergonhava, sabe? Se tivesse público, melhor ainda, para a vergonha ser maior. E eu não conseguia achar um cara que peitasse, tá ligado? Que aumentasse o tom de voz maior que o meu, para argumentar. E esse pastor fez isso. Passei uns 20 minutos ali só. Você tá certo, velho. É isso mesmo. Eu sou esse cara, eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso, eu prego, mas não é para glorificar a Deus, eu quero envergonhar. E ali a gente começou a colar com esse cara. Disse, ó, a gente tá fazendo os estudos, vamos participar para aprender mais da Bíblia. Eu disse, cara, eu quero aprender mais da Bíblia. E aí esse cara começou a me ensinar, né, num processo de célula, ele tinha uma célula, e eu começava a colar nessa célula, não tinha nenhum compromisso. Só que esse cara chegou a fazer uma visita lá em casa. Disse, João, eu quero ser seu amigo. Disse, não quero ter pastor não. Disse, não quero ser seu pastor. Eu quero ser seu amigo. Isso foi um divisor de água muito forte. E aí o cara começou a me ouvir, tá ligado? Ouvir minha história, ouvir a história da minha esposa, o que a gente passou. Esse cara começou a compartilhar também um pouco da vida dele. A gente se identificou muito. Até o ponto, essa jovem, que era do meu grupo, ela abriu uma célula na casa dela e ela começou a ser minha líder. Eu era líder dela e ela começou a ser minha líder. E esse pastor começou a ser o líder da célula também. E aí, João, tu quer fazer parte da célula? Não quero nada de igreja, não. Aí só que eu cedi. E tanto os caras
E eu vi que, de fato, eu precisava daquilo, mas eu estava muito resistente, né? O orgulho, de fato, tinha tomado muito conta do meu coração. Ainda mais pelo aquilo que tu. Era o que tu tava pregando, né? Era essa a Exato. ideia. Então o orgulho bate ali. E ali, velho, quando eu comecei a me submeter, né? Eu aprendi lá com ele que para você poder ser um discípulo, né? Alguém que vai seguir, de fato, uma liderança, tem que ser submisso, disponível e ensinável. As três coisas que o desigrejado mais odeia. Ser submisso, não quer ouvir ninguém. É ele com a verdade dele. Ensinável, reaprender o que ele já tem como verdade. E ser disponível para a obra, para o serviço. E eu queria fazer as coisas no meu dia, no meu tempo, quando eu achava que Deus estava falando comigo. E aí, quando eu conheci esse cara, eu passei por um processo de discipulado. Na célula lá, eu era o cara que mais conhecia a Bíblia. Só que eu nunca tive nenhuma oportunidade de deixar um versículo. Caramba. A galera gaguejava para ler João 3,16. Eu disse, meu irmão, me dá, deixa eu falar isso aí que eu sei. E ali, eu não sabia, mas eu estava sendo testado. Depois de um ano de célula, sem fazer nenhuma participação, entregar nenhum papelzinho, nunca deixei um versículo durante um ano. Eu não fazia parte dinâmica, eu não deixava um louvor, eu não contava um testemunho, nada. Eu só ia para a célula. Ninguém me deixava fazer nada na célula. Depois de um ano, o pastor fez, eu só estava te testando, para ver se tu queria aparecer ou tu queria ser tratado. E você passou um ano sem participar de uma célula, só frequentando e ouvindo e aprendendo. Então, a gente vai começar um processo de discipulado. Eu disse, amém. E aí eu passei mais 4 anos sendo discipulado, confessei meus pecados, né, para esse pastor, abri a minha vida, a porta da minha casa, a gente se reunia, a gente desabafava, a gente orava junto, orava junto. E ainda eu me lembro uma vez que eu encontrei um jovem, ele falou, ô João, cadê tu na praça de Camaragibe? Né, que tu era o cara eu era, lá em Camaragibe, eu era o cara da praça. Eu disse, uma vez só, deixa eu te falar um negócio. Quando eu voltar a viver o que eu prego, eu volto para a praça. O que eu tava fazendo na praça era só uma performance, era só uma coreografia, era só um show, era só alguém que queria mostrar que estava bem, mas eu estava totalmente quebrado. Eu estou passando por um processo discipulado e quando eu começar a viver aquilo que eu prego, eu volto para a praça. E foram 4 anos, né? Hoje muita gente vê eu na praça e diz, eu quero fazer o que tu faz. Aí eu pergunto, tu quer passar 4 anos de discipulado? Quer passar pelo Calado, processo, né, velho? silêncio, sabe? Renunciar, confessar teus pecados, sabe? E aí foi onde eu comecei por meio desse pastor, fui consagrado líder de célula, abri uma célula na garagem de casa, muita gente se converteu, graças a Deus, era a célula É Nós, né? Tem o É Nós, É Nós, a célula era É Nós. Só que essa igreja se desfez, a gente já estou fazendo parte de outra igreja agora, que é a Igreja Quadrangular, e tenho servido a Deus, né, como líder de evangelismo. Hoje eu sou autor do livro Aí Desigrejado. Hoje eu faço parte, sou líder do movimento Atos 3, que é um movimento que acontece todo terceiro sábado todo terceiro sábado do mês. A gente se reúne na Praça de Camaragibe para pregar o evangelho. Sou o criador da ferramenta Evangeliza Mais, que é um aplicativo que eu criei, um aplicativo web, que é voltada mais para quem gosta de evangelizar. Lá você encontra bastante coisa. Tipo, tem uma parte só de devocional, do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro, né, para motivar a pessoa a ler a Bíblia. Lá vai ter versículos chaves para evangelismo, vai ter tipos de objeções que as pessoas apresentam durante o evangelismo. Ah, porque se Deus é bom, porque o mal está acontecendo. Então são objeções que as pessoas muitas vezes não entendem. E no aplicativo tem resposta para mais de 300 objeções. Tem tipos de abordagem, né? Já fiz algumas delas, já gravei. Provei que de fato é possível você evangelizar, seja com um abraço, uma literatura, seja uma conversa mais aprofundada. Lá tem a Bíblia online também no Evangeliza Mais, tem uma visão panorâmica da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, tem sido bênção lá, principalmente para a galera da igreja. Algumas pessoas adquiriram também. E eu tenho tentado criar, fazer coisas que eu possa motivar outra pessoa a Legal ouvir demais, cara. Jesus, a aprender de Jesus. Sabe, quando eu saí do Descende, foi onde Deus me deu essa ideia. Eu disse, cara, mais pessoas precisam falar de Jesus. Eu sei que um dos bloqueios é o que é que eu falo. Eu disse, cara, eu preciso criar uma ferramenta que as pessoas saibam o que falar, né? Tem uns textos-chave, João 3,16, João 8,32, João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, às vezes, como é que eu abordo? Então, tem lá tipos de abordagem, como você chegar na pessoa em diferentes ambientes, locais. E eu tenho vivido isso, tenho tentado viver a minha vida
de uma forma que possa inspirar outra pessoa, em primeiro lugar, agradar a Deus, e aquilo que eu tento me criar, desenvolver, é para motivar outra pessoa a falar de Jesus. Eu tenho tentado me movimentar sempre nisso, né? Então, se hoje você não prega a palavra e você vê eu pregando, a ideia é que você também pregue. A ideia não é que você me veja pregando, né? Quando a gente fazia parte do Novo Convertido, dizia, cara, todo mundo aqui vai pregar no metrô, que a gente ia pro metrô entregar os cafés da manhã e a gente ia pregando o evangelho na subida e na descida, porque também era o que eu fazia quando ia trabalhar na Concórdia. De Camaragibe até Joana Bezerra era pregando o evangelho. Quando eu descia, também pregando o evangelho. Né? Eu me lembro que eu chegava no trabalho rouco, aí tinha umas meninas lá, cadê tua voz? Tava cantando, tava no show. Disse, não, velho, não dá para explicar aqui para vocês, não. Às vezes eu chegava chorando no trabalho, dar mensagem, aquilo que as pessoas vinham falar comigo, davam os testemunhos, tava pensando em suicídio. E aí, o que é que aconteceu? Eu fosse assaltado, alguém me machucou? Se não, não vai acontecer uma parada no metrô, não dá para explicar para vocês. Até tinha uma amiga minha lá, que ela era cristã, ela conseguia perceber isso. E aí, na hora do almoço, ela, João, o que é que acontece quando tu vem pro trabalho? Quando tu tá rouco, tu tá chorando, ou tu tá com um emocional, assim, muito feliz. Aí eu disse, né? Porque toda vez quando eu venho pro trabalhar, eu venho pregando no metrô. E assim, todo dia é uma experiência nova. Eu me lembro que uma vez eu pregava tanto no metrô que eu acabei sendo envergonhado no metrô. Entrou um cara e disse, tá pregando o que aí? Tá pregando sobre o quê? Eu disse, não, tô pregando sobre o amor de Deus. Não, tá tudo errado, não é assim não. Olha o jeito que você tá. E eu tava de chapéu, tava de barba, bermuda, né? E aí eu botei minha bolsa na cara, comecei a chorar, assim, não vou pregar a palavra mais não. Pra passar vergonha, eu não prego mais não. E eu passei, eu acho que umas 2 semanas sem pregar dentro do metrô. E teve um dia que eu fui pro trabalho e eu acabei pegando o metrô mais cedo. E eu paro na estação Recife e eu sento no banco. Eu disse, não, tá muito cedo, eu vou esperar dar pelo menos nas 10 para as 8, eu vou pra empresa. Só que quando eu sento nesse banco, tem uma mulher sentada no banco. Quando ela era pro lado, ela toca em mim e fala, por que você parou de pregar a palavra? A senhora ouvia a palavra, ela disse, meu filho, eu orava a Deus para poder pegar o mesmo metrô que você, para poder ter a oportunidade de ouvir a palavra naquele dia, porque minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo de ir para a igreja. Então toda manhã, quando eu saía de casa, até me emociono, ela dizia assim, Deus, me coloca no mesmo metrô daquele menino que prega a tua palavra para poder ir para o trabalho ouvindo ela. Aí naquilo ali eu disse, não dá para parar de pregar a palavra, porque ali eu vi que de fato as sementes estavam sendo lançadas. Ali eu vi que de fato tinha algo maior do que pregar a palavra, dizer assim, deixei algo aqui. Não, velho. Tinha pessoas que de fato só tinha aquele momento para ouvir a palavra e era eu que Deus estava usando para fazer aquilo. E ali eu volto de novo pro metrô a pregar a palavra, subindo, descendo, até o momento que eu parei de pegar o metrô, né? Comecei a trabalhar mais em casa, mas foi uma das fases que Deus me impactou muito, né? Eu me lembro que nesse dia que eu fui envergonhado, uma amiga da igreja estava nesse metrô e ela viu toda a cena e eu não sabia que ela estava lá. E quando eu estava chorando, as pessoas batendo no meu ombro, eu falei, não pare não, pirra. Ei, boy, foi bênção. Muito obrigado. E ali eu só chorava, não queria ver ninguém, nada. Ela compartilhou com o meu pastor da igreja, e aí o pastor me chamou de canto. Você está pregando a palavra no metrô? Eu não falava que eu pregava a palavra, eu só fazia. Né? Eu me lembro que na primeira vez que eu fui, eu disse, Deus, como é que eu começo? Eu comecei com um grito. Bom dia a todos! A galera olhou e disse, pronto, a atenção está comigo. Eu tenho 3... Aí, meu irmão, tinha uma estratégia que eu usava assim, eu dizia, eu tenho só 3 recados para dar a vocês. Quando eu terminar esses 3 recados, eu vou me sentar e me calar. Só que esse meu recado começava de Camaragibe até Recife. Aí, ou seja, não vou me calar, tá ligado? Mas eu dava isso pra tipo, não, ele vai começar, mas vai parar, né? E aí só eu vim trazer 3 recados para você. O primeiro recado é que Deus ele te ama. O terceiro recado é que ele vai voltar. Não, o primeiro é que ele te ama. O segundo é que ele morreu por você. E o terceiro é que ele vai voltar. Então, eu preguei, eu acho que quase um ano a mesma mensagem nesse metrô. Eu mudava de vagão, tá ligado? Às vezes eu mudava de vagão, assim, eu acho que a galera aqui cansou. Às vezes eu pegava o metrô mais cedo para pegar uma outra turma. Às vezes eu pegava mais tarde para pegar uma outra galera. Então, durante muito tempo, eu preguei a palavra com essa mensagem. Eu entendi que foi uma mensagem que Cristo me deu, uma pregação que Cristo me deu, durante essas idas e voltas para casa de metrô. E quando essa jovem me viu envergonhado no metrô, ela contou pro meu pastor, tá pregando a palavra no metrô, cara. Esse pastor me perdoe, eu nunca falei isso pro senhor, não sabia se eu podia.
mas era algo que Deus colocava em mim. Disse, meu irmão, eu pensava que precisava de muita coisa para fazer isso e você se tornou uma inspiração para mim. Porque eu sou pastor, eu não tenho coragem de fazer o que você faz, filho. Muito obrigado. Porque se hoje eu pegar um metrô, eu vou começar a pregar também. Eu disse, sério, pastor? Então a gente vai junto então, tal. Porque de fato era um tabu, eu não sabia, eu não entendia bem como é que era um mundo gospel, né? Uhum. Então assim, pregar a palavra sempre foi esse auge para mim, sabe? Metrô, ônibus, se me desse o microfone, aniversário, até velório, eu tô pregando a palavra, né? Infelizmente, algumas pessoas, amigas minhas, me chamam, João, fulano, aconteceu um acidente, fulano acabou indo, e a gente queria deixar uma palavra lá, disse, meu irmão, no fúnebre, É difícil, né, cara? difícil, sabe? Teve um que foi, que a pessoa era cristã, cara, eu me senti top ali, não, mas quando o outro não foi cristão, esse cara, como é que eu vou trazer uma palavra de conforto? Mas aí era o Espírito Santo que conduzia. Eu me lembro que quando eu terminei dessa vez, uma mulher fez, onde é que é a sua igreja? Se for para ouvir a palavra, eu quero ouvir na sua igreja. Se preferência você. Eu disse, não, irmã, você já está idolatrando, né? A palavra é a palavra. A igreja também é bênção, qualquer uma. Então é nisso, Davis, que eu venho tentando conduzir minha vida, né? E inspirar pessoas, porque esse tem sido um propósito. Eu entendi que não adianta eu só querer ser, né? Querer ser o cara que ministra. Eu quero inspirar outras pessoas, então hoje eu tenho um curso de evangelismo chamado Método IP, que é onde eu trabalho identidade, propósito e o eclésia, que é o chamados para fora, e o IP também tem um significado de instruções práticas de evangelismo, né? Graças a Deus já consegui fechar algumas turmas já, mais de 100 pessoas já participaram do Método IP, pessoas que assim, travadonas, então, cara, exercício na teoria, na prática, é um curso que eu me oferto para igrejas. Tá? Eu tenho um PDF, tenho um projeto, disse, pastor, se eu quer motivar a sua igreja a evangelizar, eu quero ensinar, sabe? E aí a gente pega uma apostila, pega um certificado, entrega, faz uma foto legal, são 6 horas de curso, né? Para poder, porque não dá, o evangelho é geracional, não tem É. como eu parar em mim. Hoje eu tenho 2 filhos, né? É um desafio, né? Hoje você tem filho no Brasil, eu pretendo ter 3 para eu poder gerar 3 discípulos. Eu tenho 2 para eu gerar 2 que vai continuar o que eu estou fazendo pela fé em Cristo Jesus, ganhar mais almas que eu, evangelizar mais que eu, servir mais que eu. Se possível, ter 3 filhos para poder fazer esses filhos discípulos de Cristo, para poder continuar o evangelho. Porque assim, como eu posso educar desde o berço, é mais fácil, né? Também tem as dificuldades como pai. Mas quando eu pego um cristão e ensino, às vezes não dá para acompanhar esse cara, né? Eu posso passar uma instrução e dizer assim, meu irmão, continua, vai, continua porque tu vai inspirar outra pessoa, né? Por isso que eu falei do Luca Martini, né? Que foi uma inspiração para mim. O cara viu o cara pegando na rua, disse, cara, dá para pegar na rua, dá para gravar, sabe? Aí eu vi o livro dele, eu disse, meu irmão, preciso escrever um livro. Só que esse livro não foi uma inspiração, foi mais um desabafo assim do Ador, né? Do ex-desigrejado. Tô tentando finalizar o meu segundo livro, que é Aonde Está o Seu Irmão. Foi uma palavra que quando eu comecei a ler a Bíblia em janeiro, Deus me confrontou muito, quando tá ali aquela entre Abel e Caim, né? Sim. E tem um assassinato, Deus pergunta onde está o seu irmão? E se eu sou o guardador dele? E Deus me perguntou isso, João, cadê seu irmão? Mas não só o irmão de sangue, mas o irmão que tu conhece. Cadê ele? O que é que tu fez? Quantas vezes tu evangelizou ele? Ou foi só um cara que tu desse oi? Cadê esse cara? E eu vi que eu comecei, eu entendi que eu precisava, era algo pessoal, assim, eu precisava prestar culto, prestar satisfação a Deus das pessoas que passaram pela minha vida e eu não sabia onde ela estava mais. Aí eu peguei meu WhatsApp, comecei a mandar mensagem pra galera das Uhum. antigas, meu irmão, como é que tu tá? Onde é que tu tá? Tá fazendo o que da vida? Aí eu pegava essas informações e ia dizer para Deus, ó Deus, esse cara aqui que passou pela minha vida, ele tá assim, tá assim, tá assim. Foi um negócio muito louco e aí eu comecei a escrever esse livro, Aonde Está o Seu Irmão, porque às vezes a gente tem uma conexão aqui hoje e se desfaz. Mas É. cadê o Davidson? Será que tá bem esse cara? Sabe? Cadê o João? Será que de fato ele continua frutificando ainda? Cadê aquele cara que eu discipulei? Só porque ele saiu da minha igreja, eu não preciso mais buscar informações sobre ele. Uhum. Então, aonde está o seu irmão, além de motivar a pregação do evangelho, também esse cuidado das pessoas que já passaram pela nossa vida, para que a gente possa de fato manter esse relacionamento, cuidado e dizer assim, cara, eu tô contigo.
era irmão, né? Irmão de fé, irmão de caminhada. E tem disso, né? Acho que eu falei um pouquinho no livro, Que da hora. evangelismo. Gosto muito de pregar a palavra nas igrejas. Por mais que seja instruído mais meu lado, assim, sabe, Davidson? Aham. Eu gosto muito de ler, velho. Eu acho que se fosse para dizer alguma coisa hoje, assim, leia a Bíblia, velho. Porque é a base sólida. Hoje eu me mantenho de pé, hoje eu sou firme espiritualmente por conta da leitura da Bíblia. Por isso que eu insisto tanto. É uma das maiores batalhas espirituais que o cristão vive hoje, Uhum. é a leitura da Bíblia, sabe? É uma disciplina que, de fato, não é fácil de se cumprir. Por isso que eu crio um aplicativo que tem um devocional diário. O cara abre o aplicativo, tem devocional. O cara clicar e já tem o texto base, tem o contexto para você entender o texto, tem uma lição daquele texto, tem uma aplicação daquele texto e tem uma oração final. Porque essa foi minha base. Se eu, na minha vida cristã, não tivesse leitura bíblica, nós seríamos levados por qualquer vento, Sim. né? Já passei por situações de rejeição, já passei por situações de desprezo, de vergonha, mas a base sólida da Bíblia faz entender que isso faz parte da vida cristã. E a ausência da maturidade que acontece pela falta da leitura da Bíblia faz pessoas pararem na fé, fazem as pessoas achar que a melhor decisão para ela é parar de seguir Jesus porque aconteceu algo ruim com ela, algo triste, algo que alguém decepcionou, alguém que não deu a paz do Senhor, alguém que prometeu e não cumpriu, botou expectativa no homem mais do que em Deus, e se afastar da presença é a melhor decisão hoje. É falta de leitura bíblica, é falta de comunhão com Deus, é falta de momento com Deus, sabe? De você pegar o Antigo Testamento com o Novo Testamento e ver, olha o que esses caras passaram, olha o que Elias passou, olha o que Moisés passou, olha o que os profetas passaram, os que discípulos passaram. Apesar de tudo isso, pregaram, anunciaram, obedeceram, independente se o povo queria ou não, maltratava ou não, apedrejava ou não, jogava na fornalha ou não. É sobre Cristo, não é sobre o quanto eu vou ser aceito, né? Então eu sei que em alguns lugares tem um pouco de rejeição pelo meu estilo de falar, né? É natural, às vezes é cultura da pessoa, sabe? Chegar assim, meu irmão, tu vai pregar de chapéu, pode não, se não puder eu tiro, eu quero pregar a palavra. Aham. Sabe, Que meu não pastor seja até me confrontou, impeditivo. João, se um pastor te convidar e mandar tu tirar a barba, eu disse, faça isso não, velho. A barba não. Esse pastor, eu vou ficar pensando, se é isso aí, você sabe que isso é religiosidade, eu disse, eita fera. Eu disse, meu irmão, ninguém nunca pediu ainda, peço, espero que não peça. Porque de fato, assim, é um tipo de vaidade, tudo é vaidade. E eu vi um testemunho de Douglas Gonçalves. Uhum. Ele já falou isso, né? Que ele tinha uma barbona. E aí o cara, não, tem que tirar a barba. Ele, e aí, velho? Eu vou deixar de pegar a palavra porque a barba. Ele tirou a barba. Esse Douglas, inspiração. Então, eu me movo nisso. Gosto de falar de Jesus. Amo. Hoje à noite vou estar falando dele. Motivo pessoas a falarem. Ensino pessoas a falarem. Crio um aplicativo para você falar. Escrevi um livro para motivar a pessoa a falar. Porque eu sei que a minha estação vai passar. Eu não consigo pegar tudo pelo braço e eu vou fazer. Eu entendi que chegou uma fase agora de eu ensinar pessoas, sabe? Ser um inspiro, velho. Não seja só alguém que consuma meu conteúdo. Ser alguém que se inspire para fazer. Foi o que eu fiz com o Luca. Esse cara, eu posso passar o dia todo aqui assistindo o canal desse cara, mas eu posso fazer o que esse cara tá fazendo também. Exato. Eu posso duplicar, eu posso ser uma cópia de Cristo como ele está sendo. E é isso que eu tento ministrar na vida das pessoas, de inspirar, para que o evangelho seja propagado. Porque tem lugares que você chega que eu não chego. Mas se eu te inspiro e te ensino a falar de Jesus, te dou uma dica, te dou um conselho, cara, tu vai chegar em lugares que eu não consigo chegar. Mas tu vai conseguir anunciar para alguém que eu não consigo. Sabe? E essa é a ideia. Tem lugares que eu ensino para senhoras, para senhores, pessoas mais velhas, para jovens que eu não consigo ter acesso à escola hoje. Então, cara, tu tem acesso à tua escola? Cara, ali é um campo missionário, eu vou te mostrar como é que faz. Olha, no intervalo faz assim, chama a galera, pega um pirulito, pega uma literatura, traz um louvor. Porque eu não consigo chegar na tua sala de aula, mas tu consegue, homem. Então deixa eu te mostrar como é que faz, e aí vamos lá para casa, assiste esse vídeo aqui que eu já gravei, já ensinei. E para que a semente seja espalhada, né? A semente seja espalhada. Sabemos que Cristo está para voltar, pessoas estão à beira do inferno, tem pessoas que carregam a palavra
e elas estão caladas, né? Esses dias eu ministrei no estudo sobre a nossa ingratidão. Nós somos cristãos e muitas vezes somos gratos por aquilo que temos, por aquilo que Deus fez, a transformação, mas nos tornamos pessoas ingratas porque queremos glorificar a Deus por aquilo que ganhamos, não por aquilo que já temos. Precisamos ser grato a Deus por aquilo que temos. Eu fiz uma pergunta confrontativa para a galera da turma. Eu disse, gente, imagina que você não nasceu sem falar. O que é que você faria na obra de Deus se Deus te permitisse voltar a falar? Aí o cara, o show ia pregar a palavra todo dia. Eu disse, tá, mas tu fala, por que tu não faz isso? Se você não tivesse pernas hoje, sabe qual era a tua maior vontade? Estar em todos os cultos da igreja. Aí Deus está permitindo você ter 2 pernas saudáveis e você não vem no culto. Isso é ingratidão, sabe? Se você fosse cego hoje, o que é que você mais queria como cristão? Aí o cara falou, lê a Bíblia. Eu disse, você enxerga? Ele disse, enxergo. Lê-se a Bíblia hoje? Eu disse, não. Isso é ingratidão. Então, se eu tenho 2 braços e não uso ele para servir em prol do reino de Deus, é ingratidão da minha parte. Se eu tenho 2 pernas e eu não uso ela para levar o evangelho me locomovendo, eu estou sendo ingrato a Deus. Se eu tenho essa voz aqui e eu não uso ela para pregar o evangelho, eu estou sendo ingrato a Deus. Se ele me permite me enxergar bem e poder fazer uma leitura e eu não leio a Bíblia, de alguma forma é um tipo de ingratidão a Deus. Se eu consigo ter uma audição saudável e eu não quero obedecer à vontade de Deus, eu estou sendo ingrato a Deus. E quando eu trago essa reflexão, a galera fala, João, eu precisava ouvir isso. Eu me lembro de um rapaz que fez, eu tenho 58 anos, estou vindo para a igreja, eu disse, vai chegar um tempo que você não vai ter essa facilidade de vir para a igreja. Porque você não aproveita o quanto você tem essa vitalidade para poder fazer o que você vai querer fazer quando tiver velho. Imagine você daqui com 90 anos querendo entregar uma sopa, querendo ter voz para gritar que Jesus é bom e não consegue. Se você ainda tem isso hoje, faça isso hoje. Ou seja, às vezes a gente precisa perder para poder valorizar. E quando a gente consegue anteceder o que eu quero fazer quando eu tiver velho e não vou poder fazer, então eu vou fazer hoje, tá ligado? Porque eu sei que vai chegar um dia. Às vezes eu estou pregando que eu fico rouco de Jesus. Joga a voz de novo aqui que eu estou perdendo minha voz. Agora, você imagina se ele tira. Tinha um cara lá chamado Tomás, ele é muito tímido, muito. Ele não quer falar. Se você assim, Tomás, ainda pensar derrubar a igreja e levantar de novo, ele disse, deixa comigo que eu faço. Agora, Tomás, traz um versículo. Não, comigo não. Eu disse, Tomás, eu queria que você dissesse para mim o que é que te faz ser grato. Ele não quer falar, não. Não, fale. Não, quer falar. Fale, Tomás. Ah, é por causa disso. Mas sabe o que eu pedi para você falar? Porque se você não tivesse voz hoje, você queria muito que eu te perguntasse e com a sua voz você pudesse responder. Então, se você tem voz, meu irmão, fala, glorifica a Deus, dá glória a Deus, prega a palavra, evangeliza, sabe? Hoje a gente vai evangelizar na praça e muitos da minha igreja vai com essa consciência de gratidão a Deus porque eu tenho pernas para ir. Ah, a igreja está um pouco distante e meu carro quebrou. Se tu não tivesse perna, tu dizer, Deus, me dá a perna que eu vou andando. Agora tu tem perna saudável e tu não quer ir andando. É ingratidão. Então, quando eu percebo essas coisas, veja, com 32 anos, essas coisas vêm à cabeça e Deus, me perdoe pela minha ingratidão. Do quanto eu faço pouco, do quanto eu poderia me entregar mais, eu não entrego. Porque se eu perdesse minha visão, eu queria ver mais, ler mais. Se eu perdesse minha audição, eu queria te ouvir mais. Se eu perdesse minhas pernas, eu queria ir para a igreja sozinho. Se eu perdesse meus braços, eu queria poder abençoar alguém com um pão e uma sopa. Mas eu tenho tudo isso, Deus, porque eu não faço. É minha ingratidão. Né? Então, tentar abrir os olhos de alguma forma, né? Tentar inspirar, tentar motivar, tem sido isso que eu tento fazer nesse pouco intervalo de tempo que eu tenho aqui na Terra. João, se o João de hoje, da cabeça de hoje, visse o João desengrejado lá, cara, tu acha que o João de hoje conseguiria argumentar com o João desengrejado? E o que o João de hoje falaria para o João desengrejado? Bom, o João de hoje talvez não convenceria o João desigrejado, mas eu sei bem o que fazer para convencer o João desigrejado. É relacionamento. Eu me lembro que um jovem fez um comentário, postaram um vídeo no Facebook de uma galera adorando, e eu peguei e fiz um comentário. Não, essa galera tá adorando na igreja, mas em casa é tudo jogado. Aí um pirra pegou e me refutou.
no comentário do Facebook. Aí quando ele me respondeu, eu disse, bora ter uma conversa aí tu sobre Bíblia? Ele disse, bora. Aí bora marcar na Praça de Camaragibe. Eu disse, bora, vou quebrar esse boy na Tu Bíblia. gostava mesmo, né, bicho? Gostava. Desci pra praça, no horário combinado, lá vem um boy. Só que ali foi uma cocó pra mim, eu não sabia. Eita. Esse boy foi e combinou com o pai dele, que era pastor, pra chegar depois. E aí eu conversando com o boy, não, você tá errado, porque isso aí, tá, disse, não, você que tá errado, e tarará, tarará. Aí chega o pai do Pirraia, bichaltão do quartel do exército. Se, boa tarde, João Paulo, eu posso participar da conversa também? Eu disse, senta aí, pastor, pra gente trocar ideia. Ele fez, eu não vim debater com você, não. Eu vim aqui dizer que eu te amo. Que independente do que você acha e pensa sobre a igreja de Cristo Jesus, isso não vai mudar o meu sentimento de amor que eu tenho por você. Eu posso te dar um abraço? Mano, o cara me destruiu. Como é que tu argumenta contra isso, hein? O cara me destruiu. Eu disse, me abraçar, eu tô contra o senhor. Não, isso não muda nada, não. Levanta aí. Levantei, o cara me deu um abraço, cara. Eu me senti uma pessoa literalmente amada. Sabe, quando você vai com armas e alguém vem com amor, cara, não dá pra vencer, não. Sabe? E naquele momento ali, esse João, eu quero te ajudar, cara. Me ajuda, sabe? Permite Cristo te curar, cara. Eu quero ser esse pastor na tua vida. Eu quero ser um cara que tu possa contar. Se quiser ir lá pra casa passar um final de semana. Eu não quero chamar você pra minha igreja, não, mas eu quero te ajudar. Quero ser canal de Deus pra sua vida. Você precisa ser cuidado. Você tá ferido. Esse cara, e comecei a congregar, assim, visitar a igreja desse cara, não me rendi, mas ali ele encontrou o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Encontrou meu ponto fraco, então eu me relacionaria com o João, andaria com o João, mesmo ele não crendo no mover de Deus dentro da igreja, mesmo ele tendo dúvidas sobre a moral de alguns pastores, que de fato sabemos, né, por meio dos escândalos que têm acontecido, que existem pastores sérios, existem pastores que têm sido mercenários na igreja do Senhor, infelizmente. Então eu seria amigo desse cara, sabe? Eu me lembro que eu estava indo para o metrô uma vez e um pirraia, ele não era muito de igreja, não acreditava muito nesse negócio, e eu estava indo com ele para o trabalho e estava vindo um cara pedindo ajuda dentro do metrô. E aí esse cara tava descalço, ele fez, alguém pode me ajudar, não tomei café ainda. Eu disse, meu irmão, eu só tenho minha sandália, eu vi que tu tá descalço, toma aí minha sandália. E joguei pro cara assim, ó, Pirra, tá no meu... E tu vai descalço pro trabalho? Eu disse, meu irmão, é exatamente sobre isso, negão. Lembra do evangelismo que eu tentei fazer contigo, lá do outro lado, e tu não conseguiu entender, eu precisei fazer por meio de uma atitude. Evangelho é isso, é você repartir o que você tem. O que eu entreguei para ele, eu consigo de novo. Mesma coisa é o Cristo que mora em mim. É por isso que eu reparto ele com outras pessoas, porque eu continuo tendo ele. Ou seja, quanto mais eu falo de Cristo, eu não perco, eu ganho mais. Porque o reino de Deus funciona, Davidson, com quanto mais você entrega, mais Deus dá. Sabe, se você usa isso aqui, essa ferramenta, para distribuir para outras pessoas algo da parte de Deus, ele vai continuar derramando. Mas quando eu retenho, não, vou ler a Bíblia aqui, seu sabichão. Cara, eu não vou conseguir transbordar. Eu vou ficar um inchado espiritual e vazio, porque eu não consigo repartir o que eu... Né? Tem até uma frase, se não me engano, é Charles Spurgeon, que fala que o evangelho é como se fosse um mendigo que reparte o pão com outro mendigo. O evangelho é isso, é repartir esse pão que eu recebi do céu, sabe? E eu fiz, cara, minha atitude aqui é fazer com que eu possa repartir com o outro para mostrar o quanto ele é amado, e esse amor também não vai faltar para mim. Porque a Bíblia fala, se não me engano, em Atos, vai dizer assim que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, às vezes, a gente quer sempre o receber. Mas quando a gente entende que o feliz é o que entrega, não aquele que recebe, aí faz total diferença. Aí a sua generosidade, ela se expande, sabe? Você começa a ser mais generoso e por meio dessa sua generosidade, Deus começa a te abençoar mais, né? E a Bíblia vai falar que existe, que Deus dá pão para comer e semente para semear. Então eu preciso discernir o que é pão para mim e o que é semente. Às vezes Deus dá semente e eu quero comer semente. Se eu como a semente, acabou. Ou seja, quando eu recebo uma semente, esses dias eu lá na igreja, a gente estava na porta da igreja e aí apareceu uma mulher que pediu o meu telefone para fazer uma ligação. Que ela disse, ó, eu tô tentando ligar para o moço, pro rapaz daqui da casa, que eu sou de Caruaru e a minha amiga me indicou esse homem que ele queria fazer uma faxina na casa dele. Só que ele não está em casa, eu sou de Caruaru, então eu trouxe meu filho aqui, vai chover, e eu estou precisando desses R$100, sair de Caruaru para ganhar R$100,
para poder completar meu aluguel para voltar para lá e pagar para a mulher não me colocar para fora. E eu disse, é mesmo, então vamos ligar para esse homem. Tum, 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 tum. Não ligou. Eu disse, irmã, a senhora veio de onde? Ela disse, de Caruaru. Só que antes de eu ir pro culto, eu cheguei em casa, eu tinha pegado a moto, disse, cara, eu vou rodar, fazer uma grana hoje. Eu consegui fazer R$100. Eu disse, Ana, bati a meta, 100zão, pai. Saí do culto, a gente já vai meter o lanche louco lá. Cara, quando a gente chega na igreja, a mulher tá lá, disse, irmã, é quanto que a senhora ia fazer a faxina? R$100. Na mesma hora, Jesus fez, dê a ela. Aí os 100, que eu passei 2 horas rodando, 3 horas rodando, no sol quente, ele disse, é dela. Cara, quando o cara tá lá, de porta fechada, eu disse, irmã, a senhora vai pagar o aluguel? Assim, mas meu filho, você não tá entendendo. O homem não tá em casa, como é que eu vou receber R$100 sem trabalhar? Eu disse, mas existe bênção que a gente recebe sem trabalhar, porque ele já fez o trabalho por nós. Uhum. E eu tô com eu tava com os R$100 no bolso, velho. Tá aqui, ó. Ela disse, não, é ele que mandou te dar. Só que quando ela tá indo, a gente começa a falar um pouco de Jesus pra ela, o cara chega. Ela fez, irmão, esse tempo que eu fiquei conversando com vocês, ouvindo a palavra, o rapaz da casa chegou, tome seus 100. Eu disse, deixa eu te falar uma coisa, esse 100 aqui é para pagar aluguel. Ele falou que é para pagar aluguel. Os 100 que a senhora vai ganhar, a senhora já sabe o que é para fazer. Aí a mulher desabou. Que eu também nem sei o que era para fazer. Uhum. Foi uma palavra de sabedoria que Deus me deu ali. Esse 100 aqui a senhora vai pagar aluguel como ele foi prometido. E os 100 que a senhora vai ganhar, a senhora já sabe o que é para fazer. Eu não sabia o que era para fazer, eu falei isso, a mulher desabou. E, cara, aí quando terminou o culto, a gente viu a mulher limpando a casa, sorrindo, cantando. Disse, irmã, tudo certo aí? É, irmão, vou ganhar mais 100. Bestalhada assim, né? Aleluia, E a gente velho. entende que, de fato, eu falei essa história pra gente discernir o que é semente e o que é pão. Eu pensava que era pão pra mim. Mas quando chega naquela situação, Deus fala, é semente, não dá pra ela. Vai frutificar na mão dela, não é na tua. Então, a generosidade, quando a gente percebe que mais feliz é o que dá do que aquele que recebe, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Dizer, Deus, por que as portas estão se abrindo? Ele fala, por conta das sementes que tu já lançou lá atrás. Sabe? Deus, por que isso está acontecendo? Por conta da semente que você lançou lá atrás. Sabe? Tem semente que nasce em 4 anos, tem semente que nasce em 3 meses. Então, a gente não consegue saber. Eu comecei o ano de 2026 dizendo, olha, esse ano de 2026 pode ser o melhor ano da sua vida ou o pior. Vai depender da quantidade de semente que você lançou e o tipo. Se você plantou mal em 2025, se prepare para colher mal em 2026. Por mais que você seja disciplinado, foque, queira melhorar, talvez o seu ano espetacular seja 2027, porque você quer plantar bem em 2026. Mas é consequência. A nossa vida é feita de consequência das sementes que lançamos, naturais e espirituais. Sabe, isso aqui tem um esforço físico, mas também tem um esforço espiritual. Então, tudo o que acontece em nossa vida é reflexo das sementes. Né? Se a gente está vivendo o auge da nossa vida, foi por conta daquilo que a gente plantou. Se a gente está colhendo alguma coisa, quando acontece algo negativo comigo, eu disse, olha, ou é coisa de fato para acontecer e me trazer uma lição, ou é uma semente mal que eu plantei e eu não lembro, que talvez esteja nascendo agora, sabe? Alguém que me feriu, eu disse, rapaz, será que eu feri alguém? Essa semente chegou hoje para mim, porque esse cara tá me ferindo, sabe? Então, é questão de maturidade, às vezes não é o diabo, né? Ah, foi o diabo que tá me tentando. Cara, tenta fazer uma leitura da tua vida, como era teu passado, se de fato tem coisa que tá vindo agora por bênção do que você plantou, ou maldição por aquilo que você fez, porque essa é a vida, né? Precisamos de fato amadurecer em Deus. O bambu, eu não sei se você sabia, o bambu ele passa 4 anos crescendo para baixo. Porque quando ele cresce e vê um vento forte, ele vai até o chão, mas ele não se tora, por conta da raiz. Esse é um segredo da vida cristã, é crescer para baixo primeiro. A gente se converte, quer explodir na internet, como famosinho influencer da vida cristã e quer gravar conteúdo. E, cara, cadê tua raiz? Porque quando vier um vento forte, tu cai. Sabe? Por isso que hoje acontece altos e baixos na minha vida, que eu digo, não faz sentido largar Jesus. Porque existe uma raiz, existe um crescimento para baixo. Principalmente naquele período de discipulado que eu passei em silêncio, sendo tratado, confrontado. Então, a base bíblica, a leitura bíblica, o conhecer a Deus, a renúncia, o confessar de pecados, o arrependimento, o deixar de querer aparecer para ser
cristão, né? Que eu posso parecer cristão e posso ser cristão, né? Isso vai me trazer solidez na vida cristã, que independente se alguém gosta de mim ou não, fala de mim ou não, cara, isso não me abala a ponta da raiz, né? Eu amo esse exemplo do bambu, porque muitas vezes a gente leva um vento, cai, os caras, cara, por que caísse? Raiz, falta de raiz, Tem né? base. Então, são essas questões que a gente vem repartindo com outras pessoas por meio da internet, por meio do dia a dia também, não é isso? Não, da hora, da hora. Galerinha, a gente já estamos partindo aqui pro final. Tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, que tô Massa. guardando ela desde o começo ali. Mas eu queria lembrar você que tá aí na sua Top, casa top. que dá aquela conferida, vê se tu já se inscreveu aqui. Eu acho que depois de tudo que o João já falou aqui, cara, hoje eu tô aprendendo aqui, cara. Isso Glória a é bom. Deus, glória a Deus, Amém, irmão. amém por isso. Eu acho que você em casa também aí tá absorvendo muita coisa, tá? Então, se você puder ajudar nós aqui, se inscrever ali no canal, isso ajuda muito, porque os próximos vídeos você também vai ser edificado. E tem uma pergunta, João, que eu tô guardando aqui. Você disse que ministra treinamentos, né? Ali da Isso. parte que é de evangelismo. Só que eu tenho fé em Deus que esse vídeo vai chegar em Amém. diversos lugares. Tem talvez algumas pessoas ali que não consigam te levar para dar esse treinamento. Mas imagina que eu sou um pastor de uma igreja pequena e eu quero iniciar um trabalho mais forte de evangelismo. Eu estou fazendo só aquele básico, Sim, sim. domingo, fazendo aquela coisa, e eu quero melhorar. Eu quero incentivar aqui a minha juventude, eu quero incentivar os varões, os obreiros a estar evangelizando mais. Top. Qual o caminho, cara? Qual o primeiro passo que eu posso dar? Eu estando à distância, você fala, Aham, não e estando à podendo. distância, exatamente. Qual o conselho que tu dá para esse pastor? Bom, a questão toda do evangelismo, ela vai acontecer por meio de uma paixão de Cristo. Nada acontece sem amor. Se você não tiver amor por Cristo, você não vai ter amor em falar de Cristo. A base, um dos pilares do método de P é uma imersão em oração que a gente faz por amor de Deus sobre nossas vidas. Sabe? Ser apaixonado por almas, ser apaixonado por Cristo, e o falar de Deus vai ser só consequência. Então, às vezes, a gente não está pregando o evangelho como a gente queria, pelo nível de amor que não temos por Jesus. Então, se você motiva a sua igreja a orar, momentos de oração, ter momentos de leitura, base bíblica, sabe, trazer coisas do hebraico e mostra aqui uma revelação do Novo Testamento, porque essas coisas aconteceram, a tua igreja vai se apaixonando por Jesus, pelos feitos da cruz, pela ressurreição, pela obra do livro de Atos ali completo. A igreja se apaixona por isso. Vai chegar um momento que dizer, meu irmão, a gente precisa fazer isso. Vai Por ser isso que o nome do projeto é Atos 3, porque estava Pedro e João indo para o templo orar, ele encontra um homem na porta chamada Formosa, ele pede esmola, ele fala, nem prata nem ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Atos 3, a gente vai para a praça entregar o que temos. Então, se você carrega algo, você tem que entregar isso que você carrega, que é a pessoa de Cristo. Pessoas vão querer uma carência emocional, você vai entregar Cristo. Pessoas vão querer dinheiro, você tem que entregar Cristo para vir aquelas pessoas. Alguém vai querer fazer você um tipo de lixeiro emocional para descarregar os problemas dela em você, você tem que colocar Cristo. Olha, o que você está querendo eu não tenho para te entregar, mas o que eu tenho eu te dou. Então, pastor, pastora, líder de célula, líder de jovens, quer motivar a sua igreja para o evangelismo, você tem que ser o primeiro a ser apaixonado por ele. Tem que começar através de você. A igreja não vai precisar dizer, vamos fazer. O líder, ele fala, vamos. Mas primeiro ele é o exemplo. Quando a tua igreja vê você pregando o evangelho sem eles estarem, o pastor, o senhor foi, não me chamou. Sabe, começou muito assim o novo convertido. Eu fazia, filmava, eu já fazia sem filmar. Mas eu entendi o poder da internet, que quando eu filmo, não é para eu aparecer, mas para motivar o outro. Aí quando eu postei, um jovem chamado Guto, até hoje, ele foi o primeiro cara que disse, quando tu for me chama, se tu vai comigo, vou. Aí a gente foi eu e ele, a gente fez uma ação, filmou. Ao outro, quando vocês forem na próxima, me chama. Ou seja, eu fiz primeiro. Eu dei o primeiro passo, eu fui o exemplo, eu dei a cara a tapa. Eu passei a primeira vergonha, eu passei o primeiro vexame, eu fui o cara que gaguejei primeiro, eu fui o cara que suei, que não soube o que falar, e fui amadurecendo, e depois fui mostrando meus testemunhos, mostrando que de fato é bênção da parte de Deus, é cumprimento da promessa, da missão, que é o ide e pregar o evangelho, e isso vai transbordar na vida do outro, sabe? Nós precisamos nos encher a tal ponto de transbordar, que chega no outro, o cara fala, também quero beber disso aí, também quero fazer isso aí. Então, se for hoje para dizer assim, cara, eu quero inspirar minha igreja para o evangelismo,
O senhor, a senhora, tem que ser o primeiro a pegar uma cena de literatura, dizer assim, olha, não vou falar para ninguém, mas eu vou registrar. Na igreja, no domingo, eu vou testemunhar o que aconteceu no meu domingo, quando eu abri mão de ficar dormindo na parte da tarde e fui para a pracinha, fui na praia, fui na esquina de casa, reuni um almoço, sabe? E eu falei de Jesus na minha casa. Aí a gente começa a fazer isso com vocês. Mas vocês precisam ser o exemplo primeiro, né? Eu comecei um projeto lá na igreja que era pregando de casa ao mundo. A gente tava pregando na praça, eu disse, aí um cara fez, ó, o João ali na praça. E esse cara precisou ir para a praça para me ouvir pregando, porque eu nunca preguei na frente da minha casa. Eu disse, não, eu vou pregar na frente da minha casa. Você não precisa sair da sua casa para me vir para a praça para me ver pregar. Eu vou pregar na frente da minha. E aí eu fiz um projeto com a galera. Eu disse, olha, a gente vai, antes da gente voltar para a praça, todo mundo aqui dos integrantes do grupo vai ter que promover um culto na frente da sua casa. Se você tem problema com o seu vizinho, você vai pedir perdão a ele, vai pedir desculpa, vai entregar uma caixa de chocolate, você vai reatar uma amizade com ele. E você vai convidar todo mundo da sua rua para participar desse culto. Vai a gente, eu vou estar lá para pregar, e a galera do louvor, a gente vai fazer o culto na frente da casa de cada um aqui. Oxe, eu quero, eu quero. Teve um jovem que disse eu quero, foi pedir perdão ao vizinho, o vizinho não aceitou, porque de fato ele bagunçou bastante. Eu disse, não, tá tudo certo. Você pediu perdão? Pedi. Ele não aceitou? Tá tudo certo, agora é com ele. Você vai fazer sua parte, e quando tiver no culto você chama de novo. Teve gente que não quis fazer o culto na frente de casa, porque não tinha coragem de pedir perdão, veja. Caraca. O cara, olha quando eu identifiquei a questão. O cara saía da sua casa, se encontrava comigo, ia pra praça pregar comigo, mas quando eu disse, vamos pregar na frente da tua, ele disse, eu não tenho coragem não, porque meu passado é terrível, eu não pedi perdão aos meus vizinhos, sabe, eu tenho um dívida em aberto. Eu disse, então vamos pedir perdão, não tenho coragem não. Eu disse, cara, daqui eu já entendo que você não dá pra andar muito comigo. Como é que tu tá nesse tipo de vida e tu quer vir pra praça pra ministrar na vida dos outros? Se tu não consegue pregar o evangelho nem na tua casa. E aí algumas pessoas desistiram. Não quero não, isso não. Esse cara, não é o evangelho que transforma, como é que tu quer que alguém se converta se nem tu se transformou, abençoado? Então se arrepende, pede perdão, faz o culto na frente da tua casa. E daí segue o exemplo, né? Às vezes é fácil pregar o evangelho longe de casa. É fácil eu sair da minha casa e dar uma entrevista dessa. Mas eu também, se você quiser juntar toda a minha família aqui nessa sala, a gente consegue falar de Jesus e nenhum vai me refutar. Porque todos os meus pecados eu pedi perdão a cada um deles. Tudo que eu tinha de me tratar, já me tratei. Todo o perdão que tinha que liberar, eu já liberei. Hoje eu não tenho nenhuma dívida na mão de ninguém. Por isso que quando você prega o evangelho sem nenhuma pendência natural ou espiritual, cara, isso faz com que você pregue em qualquer lugar. Você aborde qualquer pessoa, sabe? Porque o mundo espiritual, ele sabe do seu pecado. O diabo, ele conhece nosso pecado. E ele não nos chama pelo nome, ele nos chama pelo pecado que praticamos. No mundo espiritual, eu não sou conhecido como João, eu sou conhecido como mentiroso se eu pratico isso. No mundo espiritual, eu não sou conhecido como João Paulo, eu sou conhecido como ladrão se eu roubo alguma coisa, sabe? Então, o mundo espiritual não conhece você pelo seu nome, ele conhece você pelo pecado que você pratica. Então, se existe algo em aberto, talvez seja um dos bloqueios que faça com que você não pregue a palavra, porque você sabe que tem uma legalidade em aberto. Mas quando você resolve isso, quando você abre o seu coração, você chama seu pastor, você abre o seu coração, confessa e abandona, você fala, agora eu tô pronto. Eu vivi 2 anos da minha vida preso, Davidson, com um pecado. E eu tinha alguns amigos que estavam crescendo espiritualmente do meu lado. E ele dizia assim, João, todo mundo tá conseguindo, cadê tu? Eu disse, cara, pode ir, porque eu sei o que é que eu estou enfrentando. Eu sentia que na minha vida espiritual tinha uma âncora, sabe? O que prende o navio não é o peso da âncora. O que prende o navio é quando a âncora cai e ela afunda na areia, sabe? Não é só o peso de cair. É aquele ganchinho que encaixa aqui na areia, ó. Sim. Eu sentia isso. 2 anos. 2 anos assim, pode ir na frente. Eu sei do meu pecado. Pode ir na frente. Eu não vou conseguir. E a turma, bora João, a gente vai fazer uma ação e a gente vai conseguir, a gente vai chamar tu como pregado hoje. Me esqueça eu. Depois de 2 anos, eu consegui abrir meu coração, confessar o meu pecado, disse, cara, nada me segura mais. Só era esse, era só um, e o diabo me tinha nas mãos. Se você sair para pegar, eu lhe envergonho. Se você abrir sua boca, eu falo. Se você subir no púlpito, você desce de lá de cabeça abaixo. Eu não saía para pregar, não saía para evangelizar, não subia em púlpito. Até eu chegar a pessoa e senta aí, eu preciso confessar algumas coisas.
Depois desse dia, minha vida mudou. Hoje, cara, eu boto minha cara em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na casa de qualquer pessoa. Diante de qualquer ser humano. Não tenho nenhuma vergonha e medo. Porque eu sei quem eu sou, sei o que eu fiz e sei dos arrependimentos que eu tive e abandonei para poder pregar essa palavra sem medo. Então, talvez uma das travas que você esteja enfrentando não é que você não ame a Jesus. É talvez porque você tem alguma coisa em aberto do passado, um perdão que você não liberou, sabe? Um roubo, alguma coisa que você pegou de valor que era de outra pessoa e você, cara, se essa pessoa me descobrir, aí foi onde foi o X da questão. Uhum. Eu tava colocando a minha reputação do cara da pregação em jogo. Eu tava mais preocupado do que as pessoas iam achar de mim do que Deus estava achando de mim. Aí quando eu peguei minha reputação, achei um lixeiro e disse, eu sou esse cara aqui. Cara, eu tenho um vídeo desse de 12 minutos, rasgando meu coração na internet. O João que vocês conhecem é uma farsa. Mentiroso. Pornográfico. Eu pratico isso, agora eu tô me libertando e nada me... Cara, foi 12 minutos assim, aberto da minha vida, falando, confessando meu pecado, não só apenas virtual, mas presencialmente com a pessoa que eu feri, tá ligado? E depois desse vídeo, cara, disse assim, João, tu prega em baile funk, tu prega em hotel, tu prega em boca de fumo. Eu não tenho medo, velho, de pregar o evangelho, porque eu sei o que é que me prendia, eu sei que ele me libertou, e eu sei que nada agora pode me parar. Então, pastor, pastora, líder, jovem, cara, se tem alguma coisa em aberto, resolve. Porque talvez não seja a falta de amor de Deus, talvez não falta de leitura bíblica, talvez você lê a Bíblia, talvez você ore mais do que eu, lê a Bíblia mais do que eu, mas talvez você tenha uma legalidade em aberto que não te permite pregar o evangelho, porque você sabe que ele sabe, e você sabe que ele sabe, e você fica naquele dualismo, tipo, cara, é muita hipocrisia, é performance, eu não prego o que eu vivo. Então, quando eu resolvo essa área, dizer assim, cara, ele não tem legalidade sobre minha vida, se você dizer assim, João, bora começar aqui agora, se você me chamar agora, Deus, João, tem uma galera da pesada ali na esquina, bora. Não tenho, nada me trava, nada me segura, porque não é só... Isso é uma expressão de amor de Deus também. Se você ama Cristo, cara, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o rei da sua vida. Não é só ser seu Senhor. Ele tem que ser, não é apenas ser seu Salvador, ele tem que ser seu Senhor, o senhorio da sua vida, para que ele te governe e aquilo que esteja em aberto seja fechado, e falar do amor dele vai trazer libertação não somente para você que é curado, e vai curar outra pessoa por meio do Evangelho. E a verdade vos libertará, né? Vamos lá. Isso, João 8,32. É isso aí. É isso aí. Cara, que papo da hora, velho. Que papo Glória massa, a que Deus. ideia boa, mano. Cara, isso é bom demais. Meu amado, você que tá em casa aí, acho que você recebeu bastante. Amém, O irmão. mínimo que você pode fazer agora é compartilhar isso aí com mais pessoas, porque Amém. a ideia que o João deu pra gente aqui, cara, tá doido. É bom, bom demais. Deus abençoe sua vida, Amém, João, de Deus. verdade, Uma mano. honra. Já deixo aqui o convite aberto para outros momentos vir aqui, pra gente juntar uma outra galera doida também. Vamos falar sobre evangelismo de rua. Amém. Isso é Vamos top. embora, que eu acho que vai ser bacana demais, cara. Glória a Deus. Então, Deus abençoe sua vida, abençoe seu Amém. ministério sempre. Cara, fala aí, o que a galera quiser comprar essas camisas da hora aí, consegue Eu comprar? deu start, aí comecei o projeto do Evangeliza Mais, mas aqui é o É Nós, É Nós, É Nós. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ideia é você ser uma resposta para Deus, sabe? Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe? Não é só dizer assim, Deus ele está contigo, mas ele pode contar contigo. O evangelismo, o evangelho, não é só sobre você quanto tem de Deus, mas quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem de disponibilidade da minha vida, o quanto de Deus tem do meu bolso, o quanto de Deus tem da minha saúde. Então não é só sobre quanto eu tenho de Deus, mas quanto Ele tem de mim. Então é nós, é nós, é nós, é você dizer assim, Deus pode contar comigo, sabe? Então a gente criou essa marca, tem esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do É Nós, tem essa marca. O nome da página é Nós Streetwear, estou reativando a página, né, por conta das camisas, né, a ideia é vender camisa, chapéu, porque tem gente que não consegue pregar o evangelho, mas se ela botar Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela consegue. Que é até uma estratégia que a gente vai usar ano 2027 no Carnaval. A gente fez 2026, pregou o evangelho lá no Carnaval de Camaragibe, ganhamos 6 almas para Jesus, só que a gente pegou no início da entrada, agora a gente vai para a Muvuca. E a gente viu que na Muvuca tem muitas pessoas que ficam desatentos. A gente vai personalizar umas camisas com mensagens intencionais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Aí um cara, vê a estratégia, um cara vai ficar na frente do cara que é para ler, e um cara vai ficar do lado. E eu vou induzir o outro a ler. Eu falei, que mensagem incrível. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O outro que está com a camisa vai ser usado e eu vou ser usado para ministrar por meio da camisa. Da camisa. Ó, Da Jesus, hora. tu acredita nisso mesmo? Acredito, velho. Tu entende que só um caminho que é Cristo? Tu entende que só Ele é a verdade? Por que a gente tá no carnaval aqui, hein? O que é que a gente tá fazendo aqui se Ele é o caminho? O que é que a gente tá fazendo aqui se Ele é a verdade? Então o que eu tô vivendo hoje é uma mentira. Então a camisa é um meio de compartilhar a palavra de Deus. Sim, sim. Sabe? Uma arte, uma mensagem, uma literatura. Então, por meio da camisa, além de você dizer assim, cara, pode contar comigo. A ideia do É Nós é isso. Quem investe em É Nós lá na igreja está dizendo assim, Jesus, pode contar comigo. Quando eu joguei com a camisa da É Nós, que comprou fora, na internet, eu disse, Jesus pode contar com esse cara aqui, ó. Uhum. E eu também sei disso, meu irmão tem uma missão pra gente. Se ele arregasse, não, você é nós, você é da família é nós, então tem que aceitar, porque essa é a chamada, né? Essa é a expectativa de Deus para os eleitos a qual ele chamou. Nós fomos chamados para servir, né? Então, quando ele convoca um povo e o povo não quer ir na linha de frente, tem algo errado, desalinhado. Então, essa é a ideia do é nós, é nós, é nós. Você poder ser resposta de Deus para outra pessoa por meio da palavra. Pô, bacana, mano. E o teu livro, ele tá publicado? A galera consegue... Já publicou, infelizmente tá na última unidade, eu tô com 2 lá. Vale R$1 milhão. É Caraca! uma relíquia, não consigo vender. Porque assim, eu preciso publicar mais livros, né? Tá lá 2 embaladinhos. Cara, isso aqui tem que guardar. Um para meus 2 filhos. Pô, cara, Mas eu preciso gerar mais. Mas é o Ex-Desigrejado. O subtítulo é Da Rebelião para a Filiação. Eu era um rebelde, me afiliei mais uma vez à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é um livro bastante confrontativo. É um livro onde você entende que o confronto é uma das melhores formas de você poder se alinhar com Deus. Porque por meio do confronto, ele vai revelar áreas da sua vida e por meio da base bíblica é onde você consegue vencer esses confrontos. Sabe, Jesus quando foi confrontado no diabo no deserto, ele usou a Bíblia, ele usou a palavra de Deus. Então, quando eu sou confrontado, o confronto não é para o mal, é para o bem. Mas quando eu também tenho uma base bíblica, eu consigo me vencer, porque a maior batalha é contra mim mesmo. Existe até um livro chamado O Impostor que Habita em Mim. E cada um de nós temos um, sabe? Então, quando eu não tenho base bíblica para mim vencer, eu, carnal, venço o eu espiritual. Então, é um livro confrontativo, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Quando tiver mais lançamento, eu compartilho aqui com o canal para vocês também estarem compartilhando com as pessoas e poderem estar adquirindo. E adquirir também, né? A gente vai querer isso aí, Amém. cara. Eu preciso ser confrontado ainda mais. Glória a Deus. Ó, e o aplicativo lá é o Evangelho. Como é que é? É o Evangeliza Mais. Evangeliza Mais. A galera encontra onde o Evangeliza Mais? Pronto, eu tenho uma página chamada Evangeliza Mais, Evangeliza_mais. Eu criei ela recentemente. Aí lá tem um link na bio, certo? Você vai cair na página de vendas, explicando tudo que tem no aplicativo e tudo que você recebe nele. E você clica nele, vai ter o checkout lá de pagamento por apenas R$19,90. Vitalício o acesso, da hora, certo? Você vai encontrar mais de 1000 versículos chaves, mais de 300 objeções, você vai encontrar dezenas de tipos de abordagens, você vai encontrar um devocional diário de janeiro a dezembro, você vai encontrar uma visão panorâmica de Gênesis a Apocalipse, para você poder entender o livro que você está lendo. Você tem uma Bíblia online lá e também tem o Quiz, né? Que você tem umas questões lá para você poder testar seu conhecimento bíblico. Que da hora, vou colocar aqui na bio também, tá, mano? Massa. Na bio, vou colocar aqui na descrição pra galera. E quando a galera faz isso, eles são abençoados e te abençoa também, né, velho? Da hora. Por ser acesso vitalício, você pode aplicar esse. Tem todos os dias atualiza o tipo de abordagem e tem umas fixas que eu uso diariamente. Tem as fixas que eu digo, cara, isso aqui é padrão. Eu sei que a gente deve ser conduzido literalmente pelo Espírito Santo, mas eu também entendo que eu preciso ter manuseio da conversa para poder direcionar o cara para como é que chama? As boas novas, né? Para poder apresentar o plano de salvação. Então, se eu começo uma conversa e não sei como conduzir, o evangelismo fica vazio. Mas quando eu sei onde é que eu posso introduzir uma pergunta, conduzir ele para um confronto e apresentar o evangelho, eu tenho um controle ali. A gente precisa de estratégia, né, cara? Além de ser conduzido espiritualmente, você precisa ter um manuseio de condução da conversa para poder levar onde você quer ganhar aquela alma para Cristo. Da hora, meu irmão, da hora. Então, galera, eu acredito que é isso. Amém. Que Deus abençoe, João. Tamo juntão, meu irmão. Já tá mais do que convidado, tá aqui de novo com a gente. Glória Deus a Deus, abençoe sua vida. Papo massa. Show. E galera, quero pedir a vocês aqui pela última vez, ó, segue a gente aqui nas redes sociais, segue o João, segue a 95.
Vai ter conteúdo, ó, com certeza, acho que quando você tá vendo esse vídeo aqui, daqui a pouquinho já vai ter uns cortes legais aqui do Top, João, vai top, ter top. muito corte top, cara, eu fico feliz demais, ai meu Deus, é bom demais. E é isso aí, galera, esperem nos próximos vídeos, acompanha 95, Deus abençoe sua vida. Obrigadão, Diego, tamo junto, Diego nos cortes aí, valeu, pessoal, É tchau, tchau nóis. pra vocês, é nóis! É nóis.